Boa noite a todos. Audiência pública, discussão dos projetos de lei complementares número 13, 14, 15, 16 e 17 de 2018. Agradecemos a presença de todos e uma clara demonstração de interesse pela definição dos rumos de nossa cidade. Vamos dar início à presente audiência, convidando para integrar a mesa dos trabalhos o senhor secretário municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, Niltinho Zenite Suetugo. Deixa aqui, você está aqui para ele pegar aqui o microfone. Você fica aqui para você ler. Não precisa. É um dever do poder público abrir para a participação do cidadão na discussão do destino da cidade a serem aprovados em instrumentos legais tão importantes quanto as deliberações referente à política municipal de desenvolvimento, o sistema de planejamento urbano e o plano diretor de desenvolvimento do município, proposto pelo projeto de lei complementar número 13 de 2018, encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal. No mesmo conjunto de definições legais, foram encaminhados também os projetos de leis complementares número 14 de 2018, que trata do parcelamento, uso e ocupação do solo, e o de número 15 de 2018, que trata do Código de Obras e Edificações, o de número 16 de 2018, que trata do Código Sanitário e, finalmente, ao de número 17 de 2018, que trata do Código de Postura. A Câmara Municipal de Jales propõe-se, por meio dessa audiência pública, ouvir as contribuições da comunidade em geral para esse importante instrumento legais que orientarão o planejamento e o crescimento de nossa cidade a partir de sua aprovação. Temos conhecimento do amplo trabalho de estudo e proposições, desenvolvimento pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Mobilidade Urbana. Foi um trabalho exaustivo e complexo, que levou mais de 2 anos. Os projetos de lei complementares, que neste momento estão em tramitação na Câmara Municipal, encaminhados pelo Poder Executivo, conta com a colaboração e a contribuição da sociedade civil organizada, órgão público em geral e dos técnicos da Secretaria Municipal, em particular, que acolherão os subsídios e fizeram o trabalho de síntese e elaborações. O Poder Legislativo, com o propósito de ouvir e receber a contribuição de todos aos projetos de leis complementares em questão, abre a presente audiência pública e convida o representante do Poder Legislativo, Léo Huber, que compôs a comissão de trabalhos que resultaram nas propostas que nos foram encaminhadas. Solicitamos do senhor secretário Adalberto Francisco de Oliveira Filho que proceda à leitura da correspondência recebida. Boa noite a todos. Correspondência da Associação dos Engenheiros da região de Jales. Assunto: Plano Diretor do município de Jales. Associação dos Engenheiros da região de Jales, a ERJ, neste ato representada por sua presidente e engenheira Silvia Andreu Avellaneda Pigari, vem através deste reportar-se a essa respeitada Casa Legislativa, em nome da diretoria, comunicar que a nossa entidade apoia e concorda com todas as sugestões constantes da elaboração
e atualização do novo plano diretor da cidade de Jales. Ora, encaminhadas pelo Conselho Municipal do Plano Diretor à Câmara Municipal de Jales, e que a AERJ respeitará todas as decisões que forem tomadas por esta representativa e soberana Casa Legislativa para o bem e crescimento de nosso município de Jales. Presidente Silvia Andreu Avellaneda Pigari. Com a palavra, Léo Uber, representante da Câmara Municipal da Comissão de Estudo e Elaboração do Plano Diretor. Alô? Acho que não está ligado aqui. Não está ligado aqui não. Alô? Boa noite, senhor presidente, senhor secretário. Como representante do Poder Legislativo, que integrou a comissão, né, um conselho que foi, ainda no ano de 2015, indicado pelo então prefeito Pedro Calado, para elaborar um projeto, né, do Plano Diretor de Desenvolvimento para o município de Jales. Né, esse decreto é de 3 de julho de 2015. Nós estamos em outubro de 2018, então já se vão 3 anos em que esse conselho foi constituído para elaborar esses documentos que agora chegam encaminhados pelo Poder Executivo para apreciação aqui na Câmara Municipal. Esse conselho, ele buscou ser bastante representativo, né, para justamente poder já de antemão colher a contribuição dos diferentes setores da sociedade e que o projeto que então chegou agora aqui à Câmara Municipal já fosse um documento discutido em profundidade e contemplando a participação dos setores organizados da sociedade. Então, só para apontar aqui, esse conselho, estavam então o representante da Câmara Municipal, o representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Trânsito, representante da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, representante da Secretaria Municipal de Educação, que participou menos, representante da Secretaria Municipal de Saúde, que também não foi tão assídua, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social, representante da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Meio Ambiente, que esteve presente o tempo todo, né, trazendo importantes contribuições, representante da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, representante da Associação dos Engenheiros da região de Jales, que tiveram uma contribuição muito importante, porque eles, até por particularidade de sua função, conhecem bem as demandas que a cidade tem, né, as necessidades de promover uma urbanização que atenda aos interesses da coletividade. Inclusive, num primeiro documento, uma vez semi-concluído, foi levado pela Associação dos Engenheiros para ser discutido lá dentro da associação com os seus pares. O representante da Associação Comercial e Empresarial, né, sempre esteve presente junto. O representante da Sabesp também esteve presente o tempo todo. O representante dos bombeiros também acompanharam os trabalhos de forma intensa, né, trazendo contribuições. A Sabesp também lidando com as questões práticas de abastecimento de água na cidade e pensando as questões de saneamento e esgoto
também trouxeram as contribuições e as dificuldades que eles enfrentam hoje, propondo encaminhamentos que fossem adequados para que no futuro essas situações problemáticas deixassem de existir e não se repetissem mais, né? Teve também o representante do CREA, os representantes da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento também estiveram presentes o tempo todo, e a OAB de Jales, que acompanhou de perto, que também envolveu a Ordem dos Advogados do Brasil numa discussão própria a respeito das proposições que estavam sendo formuladas. Então, cabe aqui salientar exatamente isso, que o que está chegando à Câmara Municipal e que está na mão da Câmara Municipal nesse momento para ser apreciado, ele não é um documento elaborado de forma amadora ou de forma não técnica ou que não considerasse os problemas da cidade. Esses 3 anos de trabalho, embora tenha ocorrido uma interrupção um pouco maior desde a tomada de posse do novo prefeito, até porque as prioridades naquele momento eram a de colocar a administração para andar, mas logo depois esses trabalhos foram retomados e chegaram então a esse ponto de haver uma proposta. Então, houve discussões muito boas, muito interessantes e aprofundadas dentro desse conselho. Nem tudo foi consensual, nem tudo foi de consenso. Houve situações em que o conselho deliberou por votação, né? Então, por maioria, diante de situações de 2, 3 propostas divergentes, então deliberou-se por votação da maioria dos membros do conselho. E, logicamente, esses projetos, eles não estão isentos de polêmica. Mas aqui nós temos uma proposta, né, que foi encaminhada. Agora, existem outras propostas, existem outras possibilidades. Então, diante de possibilidades diferentes, você tem que fazer uma escolha, né? E a escolha feita pelo Conselho foi pensando no bem público, no bem da cidade, para oferecer uma cidade que contemple as necessidades da população, de morar com dignidade, com espaço suficiente para abrigar com conforto a sua família e, ao mesmo tempo, ter o acesso à mobilidade urbana, com ruas que levem até os bairros, acesso aos postos de saúde, acesso às escolas, né? Ao mesmo tempo a preservação do meio ambiente, né? Por causa de problemas mal pensados no passado, nós temos problemas de erosão, temos problemas de assoreamento, temos problemas de alagamentos, que são situações que, bem pensadas e bem planejadas, elas podem ser evitadas. E, logicamente, que essas situações, elas então precisam ser resolvidas, e foi a opção que o Conselho fez, pensando naquilo que fosse melhor para o conjunto da cidade, para o conjunto da população, e que melhor pudesse atender então aos interesses coletivos e também às necessidades ambientais, que logicamente são muito importantes de também serem devidamente contemplados. Então, só queria colocar isso, enfatizando que é um trabalho longo, né, que gerou muitos debates, muitas discussões, teve a contribuição de muitos setores, então ele é um resultado de um trabalho de busca e de acertar, fazendo o melhor possível e pensando na coletividade. Muito obrigado. Com a palavra,
Niltinho Zenite Suetugo, secretário municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Mobilidade Urbana, para fazer a exposição técnica sobre os projetos. Boa noite a todos. Teve um passado aí que eu fui convidado pelo Dr. Eduardo Chintani, que é o promotor que cuida dessa área urbana e do meio ambiente. Isso faz um pouco de tempo já, eu não era secretário aqui da Prefeitura de Jales. E a gente foi numa determinada região onde houve a implantação de vários loteamentos naquele local. Fica na região norte ali de Jales, se vocês verem, bem lá pelo lado de Jaquibê. E aí, deparando com uma situação, ele falou: Niltinho, vê isso aqui. O que aconteceu lá? Foram feitos 4 loteamentos, né? E desses 4 loteamentos pavimentados, então quando você asfalta, quando você constrói, vem a chuva não é absorvida pelo solo, quando é terra, escoa e consequentemente vai para o córrego. E foi para o córrego. Eu não sei se vocês conhecem o local, mas eu os convidaria para visitá-lo. Fica no final do Santo Expedito e vai ali para o Ribeirão Lagoa. Ele é denominado de Córrego Jales ali. Tem uma erosão de mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, 50 metros de largura, que dá mais ou menos meia quadra, por 30 metros de altura, por 500 metros de comprimento. Absurdo o que aconteceu lá. Tudo em consequência da implantação inadequada de determinadas obras, né? E arrebentou com aquilo. E, infelizmente, isso acaba sobrando para quem autorizou, para quem fiscalizou e, consequentemente, sobra para a prefeitura, né? E realmente é uma situação muito complicada, porque existia uma legislação, mas ela não estava atualizada. O governo federal, há um tempo atrás, ele determinou que todos os municípios se adequassem a uma lei federal chamada de Estatuto da Cidade. Basicamente, essa lei, ela resguarda principalmente a comunidade, o coletivo, o cidadão. Então, todas as prefeituras têm que se adequar a essa legislação federal. E passado um tempo, a prefeitura não tomou essa providência, só veio tomar agora com essa discussão do plano diretor. Então, para ser daquelas pessoas que não participaram das outras audiências, nós fizemos 3 audiências públicas pela prefeitura e essa é a primeira audiência pública da Câmara, né? Então, são documentos que compõem o plano diretor. Nós temos o parcelamento, uso e ocupação do solo, que é basicamente uma lei referente a loteamentos, onde pode ter um posto, onde pode ter uma unidade de saúde, uma escola, isso que é o parcelamento de solo. Se a gente pode dividir lote ou não, uma série de situações. Nós temos uma outra lei que está em aprovação também, que é o Código de Obras. O Código de Obras já é uma coisa mais específica para os profissionais de engenharia e arquitetura que fazem projetos, tentando fazer uma casa adequada para aquelas pessoas que vão habitar, né? E também o Código Sanitário, que é voltado para a parte de saúde pública, né? Então, por exemplo, é possível ter uma lanchonete em determinado lugar? É possível. Tem cozinha adequada? Tem banheiro adequado? Então, o Código Sanitário se reporta a isso. Então, todos esses documentos, eles tiveram que fazer uma atualização dele, baseado nessa obrigação que a lei federal determina e também baseado numa necessidade que a gente tem para evitar esses problemas que a cidade de Jales estava passando, né? Então, a gente tem
trombado um pouco com os empreendedores que fazem loteamentos em Jales, por exemplo, né? Então, vem determinada pessoa que quer fazer um loteamento, ele é muito bem-vindo, porque é investimento na cidade, e a gente tem que receber isso porque a cidade cresce. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente entrou na administração, nós tínhamos 40 projetos de loteamento em Jales. 40. Isso resultava alguma coisa em 8 mil lotes. Não tem gente para tanto isso. Mas só que isso não foi só em Jales, não. Foi em várias regiões, vários municípios do estado todo. Porque veio através daquela lei do governo federal da construção das casas do Minha Casa Minha Vida, né? Então, como o governo destina um recurso com juros baixos, então as pessoas começaram a construir e procurar terrenos, e não tinha terreno. Então, a maioria desses municípios começaram a receber esses investimentos de novos loteamentos. Consequentemente, a demanda é muito grande, né? E felizmente, o que está acontecendo? Eu tive na semana passada em Cardoso. Lá, Cardoso é pequenininho, deixa eu chutar aí, deve ter 5 mil a 7 mil habitantes. 10 loteamentos novos lá. E a maioria saiu tudo com preço estimado de venda de um lote de 200 metros, 180 metros, a R$45 mil a R$60 mil. E eu fui fazer uma avaliação, porque eu presto serviço para a Caixa Econômica, na aprovação desse projeto Minha Casa Minha Vida, e chegou lá, eu deparei com um lote vendendo a R$18 mil. Eu falei, não dá para aprovar, né? O lote estava sendo vendido a 45, como é que chegou nos 18? Justamente aí. Como houve muita demanda, a tendência é que o preço cair, e vai cair. Está caindo em todos os lugares. Isso é bom, né? Porque acaba atendendo a comunidade que precisa da casa, né? População de baixa renda, e oferece um lote muito melhor, em condições adequadas, por um preço melhor. Eu não sei se nós vamos chegar a um preço aqui de 18, não chega, né? Porque hoje, quando você vai fazer um investimento de um loteamento, mais ou menos é feito um cálculo assim, que você gasta em torno de R$15 mil por lote para fazer asfalto, galeria, luz, energia, tudo, tá? 15 mil. Então, se o cara está vendendo 18, é que ele está precisando de dinheiro, senão o prejuízo vai entrar. Mas eu acho que o mercado vai regular. Então, esses preços vão, consequentemente, cair. Agora, quando a gente tem uma demanda muito grande de loteamentos, começa a acontecer os problemas, né? E a gente está cheio de problemas em Jales. A gente deparou aqui com mais ou menos uns 12 TACs. O que é o TAC? TAC é um termo de ajustamento de conduta que o promotor faz com a prefeitura. Então, o promotor determina que se faça isso dentro de um prazo X, né? Então, ele já determinou que a gente tem que fazer uma intervenção nessa erosão de um prazo de 4 anos. Quanto custa a obra? 5 milhões. Jardim do Bosque, mesma coisa. Quanto custa a obra do Jardim do Bosque? A gente estima em 3 milhões e meio. Distrito Industrial, 3. Quanto custa o investimento, porque não tem infraestrutura nenhuma lá? 3 milhões e meio. E vai aí. Então, na realidade, eu tenho uma notícia ruim para informar para aqueles postulantes ao cargo de prefeito na próxima eleição. Vai arrebentar tudo no próximo prefeito, talvez aí em torno de 25 a 30 milhões de investimento. Coisa que o município não dispõe de recursos para isso, né? Eu faço essa imagem negativa, né, da situação, não é só de Jales não, tá? Quando eu falo de Jales é Fernandópolis, é Santa Fé, é Votuporanga. Evidentemente que tem alguns municípios que têm renda própria, como Votuporanga tem. Então ela acaba pegando recurso e investindo nessas situações que aparecem lá no passado. Agora, para Jales não sobra recurso, né? Nós sempre trabalhamos no limite. Então essa situação é muito delicada, né? Lá na frente, o novo prefeito vai se deparar com a responsabilidade, a obrigação de executar essas obras. Caso contrário, ele vai ter improbidade administrativa. Os vereadores sabem o que significa isso, né? O prefeito vai ser cassado. Então, nós estamos numa situação de necessidade de organização.
E quando a gente fala em organização, começa disso, tá? O plano diretor vem sendo estudado por técnicos e discutido com a população. Eu fico até feliz porque hoje deve ter o maior número de pessoas em audiência pública que a gente fez até hoje. Na primeira audiência pública tinha 2 pessoas, né? Fora os elementos do conselho. Então começa aqui, tá? Nós temos uma responsabilidade muito grande na aprovação desse projeto, desses projetos, né, que são 4. Então, se a gente conseguir fazer a aprovação desse projeto, a gente vai assegurar muito mais segurança para o próximo prefeito, mas fundamentalmente para cada um de vocês. De não ter que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para asfaltar a rua, recuperar a rua, fazer galeria, fazer iluminação, tudo está contido aqui. Tudo tem que ser cumprido. E às vezes a gente está lá numa pasta da Secretaria de Planejamento ou na Secretaria de Obras, que o Manuel está aqui, e a gente fala não constantemente. E a gente toma pau direto por causa dessa situação. A gente não vê o individual, a gente não vê o privado, a gente sempre vê o coletivo, o bem público. Essa é a obrigação do poder público. Então, quando a gente elabora um documento desse padrão, muito bem estudado e endossado pela Associação dos Engenheiros e pelo próprio Conselho do Plano Diretor, a gente não está brincando com isso. Eu sou passageiro aqui, como o Flá também é passageiro, como o Pintinho, Chico, todos os vereadores, nós estamos só de passagem. E chega da irresponsabilidade. Nós temos que assumir um pouco mais dessa responsabilidade. Se eu vou ter um benefício particular de querer fazer uma determinada coisa e venho aqui fazer um tipo de articulação para aprovar um interesse privado meu, eu estou errado. E, infelizmente, as pessoas não pensam todas assim. E é um direito de cada um defender aquilo que ele acha direito. E, portanto, que eu coloco que a nossa responsabilidade como poder público, da prefeitura, dos vereadores, é oferecer à comunidade um documento que não deixe mais ocorrer essas coisas que eu contei para vocês. Esse é o objetivo principal desse documento. Nada mais além do que isso. Só que esse documento, quando elaborado pela Prefeitura Municipal, tecnicamente muito bem elaborado, com o crivo desse conselho, que é composto pela comunidade, a gente encaminha para a Câmara como um documento elaborado pelo Poder Executivo, passível de sugestões da comunidade agora. Se a população não participou durante aquelas audiências que a Prefeitura fez, ainda tem tempo para isso, né? Então, o Poder Legislativo aqui, ele vai fazer o estudo, existe a comissão, né, que faz a avaliação dessa lei, juntamente com o jurídico da Câmara, e continua recebendo sugestões de vocês. Se de repente a gente erra em alguma situação, é passível de correção através da emenda que um vereador pode estar propondo aqui. Isso aqui não é definitivo e quando a gente coloca no papel, nada é definitivo realmente, né? Ela se torna lei, mas é passível de mudança porque a gente tem que ter um entendimento que nós precisamos avançar e às vezes é preciso mudar, voltar atrás para poder avançar cada vez mais, tá? Então, não há discussão de que esse documento esteja sendo empurrado para vocês, de forma alguma. Nós encaminhamos a lei para a Câmara e a Câmara vai avaliar se esse projeto é adequado ou não e receber sugestões também. Então, quando há alguma discussão, ela é positiva, é democrática e a gente está aqui para isso, mas a gente quer que esse procedimento seja bem discutido dentro da nossa comunidade. Agora chega um cartaz ali de IPTU progressivo é ilegal. Não, não é ilegal. Essa foi uma imposição do governo federal que a gente considera que ele não é bacana, mas ele não é ilegal. Dentro da nossa proposta que a gente está colocando do IPTU progressivo, o que a gente faz? Nós vamos fazer uma regulamentação desse IPTU progressivo. Porque eu considero que o governo colocou isso de uma forma
muito radical. Eu concordo com ele também. Eu não diria que é ilegal, mas eu acho que é imoral. Então esse procedimento ele vai passar por uma regulamentação. Dentro dessa lei a gente não faz a previsão. Tá bom? Eu estou vendo aqui também um pessoal que veio, e eu tenho um amigo dessa turma, que é o pessoal da igreja lá do Monte Líbano. Nós ouvimos vocês, nós estamos com bastante atenção em relação a vocês, e dentro dessa proposta de aprovação está aqui no plano diretores também, tá? Então vocês vão ser atendidos na medida que a gente faz a regulamentação dessa área lá da igreja de vocês. Eu tenho certeza que isso vai ser aprovado e vocês vão ter a oportunidade de poder transmitir aquilo que a gente sempre espera de uma igreja, ok? Fiquem tranquilos em relação a isso, fiquem muito tranquilos. Essa é uma posição nossa que eu vou defender também juntamente com os vereadores, tá ok? Isto posto, eu me coloco à disposição. Eu até chamaria para mim o meu companheiro e braço direito que sabe tudo, Wellington. Eu gostaria que você se posicionasse aqui do meu lado. E agora eu abro para as palavras, sugestões, mas solicitaria que não houvesse discussão, porque essas sugestões elas podem ser acatadas pelos vereadores. Simplesmente é uma sugestão que pode ser acatada, então não convém a gente ficar patinando em algumas situações que eu acho que não é o momento agora. O momento agora é da gente avançar e ter uma produtividade boa na produção de uma lei bacana, que a gente preserve a cidade, que a gente valorize o cidadão como um comum e que a gente faça cada dia melhor a nossa cidade. Obrigado. Olha, eu gostaria que fizesse as perguntas pelo microfone para deixar registrado a audiência, tá? Quem gostaria de estar à disposição às palavras? Boa noite, o presidente da Câmara, o secretário, os demais vereadores. Meu nome é Laurentino, eu sou engenheiro civil e atuo na cidade há 35 anos. E eu queria pontuar algumas coisas em função de todos os comentários, o que existiu nos últimos 15, 20 dias. Como o Newton disse, o plano é dividido basicamente em três grandes blocos, que é a parte de obras, né, que é bem específico e não seria o local oportuno até para estar discutindo esse tipo de coisa. Isso foi bem fundamentado. Tem o Código Sanitário também que entra nessa mesma linha. E aonde está tendo as maiores discussões é no parcelamento de solo e atrelado à mobilidade urbana, que as duas coisas estão atreladas. O que seria a mobilidade urbana? É o arruamento, é o fluxo, é a forma de circular dentro da cidade, vamos dizer assim, atrelado a esse parcelamento. E esse projeto que foi enviado para vocês e que tem sido questionado até por alguns colegas, que eu quero deixar aqui bem claro que não falam em nome da associação, como eu também não estou falando em nome da Associação dos Engenheiros, mesmo sendo um membro, inclusive fundador. Tá? A opinião é minha, pessoal, e de todo o que eu vivi e vejo dentro da cidade nesses 35 anos. Tá? Nós estamos indo, e eu participei também, como agora, do segundo plano diretor. O primeiro plano diretor da cidade, na realidade, ele era um plano diretor imposto, entre aspas, pelo Estado, porque o governo estadual, ele obrigava para ser repassado verbas para o município que tivesse um plano diretor, todo município. E isso os municípios não tinham nem estrutura. Então o Estado criou uma secretaria, que era a Secretaria de Planejamento do Estado, e ela entregava um calhamaço lá de plano diretor, quer dizer, o município cumpria e estava tudo certo. Se aquilo funcionava para o município ou não, o de Jales era o mesmo de Rio Preto, ou sei lá, o Votuporanga. Depois teve o de 95, que teve já grandes avanços e foi uma questão local, e agora está tendo esse
que é o complemento, né, é a dinâmica até desse de 1995. Então, na questão que foi, nesse período agora, esses dias, muito discutido aí, inclusive em rádios, em conversa, que é a questão do parcelamento de solo. Tá? Principalmente, e aí eu defendo a questão dos arruamentos, né, que foi falado, não, vai encarecer o terreno, vai encarecer o loteador, isso vai encarecer, isso vai tirar a oportunidade das pessoas mais carentes comprar. Não é dessa forma. Tá? Uma análise de investimento de um loteamento, ela é como um aluguel de um prédio, de um condomínio. Tá? Se o condomínio sobe, o aluguel cai, porque o mercado baliza aquele aluguel num valor. O que eu quero dizer com isso? Se o loteador, o empreendedor, ele ia fazer, dentro de certas regras, que iria, vamos dizer, propiciar 100 lotes, e ele, dentro de certas exigências que vêm ajudar o município e vêm ajudar o futuro, ele vai fazer 85 ou 90 lotes, onde que é o custo fixo dele é o mesmo, o lucro dele ele vai querer ter o mesmo. Onde que ele vai tirar? Na compra do terreno, que hoje vocês não têm ideia do que é, até onde pode chegar. Isso tenho dados, não, numa análise de investimento, até onde pode chegar o valor do alqueire de terra no município de Jales, para loteamento. Então, quando se fala, não, vamos diminuir as ruas, vamos passar para 7 metros, eu queria pontuar alguns históricos aqui, mais ou menos daquele tipo, né, quando ganha o sapato e ele é menor que o pé, então não vamos trocar o sapato, vamos cortar os dedos, né? Aqui em Jales teve, no plano diretor anterior, foi proposto que a rua Rubião Meira tivesse um afastamento de 7 metros. Todos os imóveis que fossem reconstruídos, Rubião Meira é a Rua do Paraíso. Tá? Aí entrou um prefeito que morava lá, ele revogou isso. Hoje, vocês sabem o trânsito como que é, e quanto vai custar para o município desapropriar ali. Porque 50% daqueles imóveis, nesses últimos 20 anos, foram reconstruídos. Tá? O exemplo oposto disso, que não custou nada para o município, foi a continuação da Avenida Francisco Jales, ali indo para o Hospital de Câncer. Porque uma legislação da época, me parece do prefeito Viola, exigia que todos os moradores, quando construísse, tivessem um recuo na sua construção. Ali era uma rua, depois da Sabesp. Quer dizer, todo mundo cumpriu. Quando entrou o prefeito Guizo, ele só abriu a avenida. Estava tudo quitado. Um outro aspecto desse que, não, vamos diminuir, porque vai encarecer o recap, né? Isso foi mencionado também, não, no futuro a prefeitura vai encarecer o recap, se a rua for mais larga, tudo isso. Um caso típico, assim, que até é um pouco, né, caricato, é que aquela avenida indo para a Facip aqui, saindo da rotatória ali do aeroporto até na Facip, a Guilherme Sonsini, ela era terra. Ia ter uma Facip, o governo do estado liberou uma verba, só que essa verba não dava para asfaltar a avenida como ela foi projetada. Então o que fizeram? Estreitaram a avenida, vocês podem passar lá, isso é visível. Tem casas lá que tem 6, 7 metros de calçada na frente, e outros que foram um pouco mais, né, vamos dizer, espertos, levaram o lote até lá na frente. E hoje nós temos aquilo ali, que é perigosa, tem que ter uma faixa contínua. Por quê? Porque o dinheiro que veio, né, em vez de, não, vamos fazer um lado só e depois a gente faz o outro. Não, vamos diminuir. Outra aberração que foi feita, e o poder público, mesmo mais recente, tem culpa também, é a Shigeru Kitayama. Vocês imaginam uma avenida que está entrando em Jales, trazendo todo o fluxo do Mato Grosso, de todo um lado da cidade, ela não tem nem 7 metros de largura a rua, e o canteiro central de 80 centímetros. Tá? Aquilo é um absurdo. Agora, o que acontece? O poder público errou mais recentemente de autorizar o parcelamento de solo sem recuo. Agora, quanto vai custar aquilo no futuro? Hoje já tem um posto de gasolina de um lado, tem construções de padrão do outro. Quanto vai custar isso no futuro para abrir aquilo ali? Ou vocês acham que daqui 20, 30 anos não vai precisar abrir? Tá? Isso é que está em jogo. E tem pessoas dizendo, não, que a pessoa mais humilde, o lote vai sumir, vai nada. Isso que o Nilton falou é uma verdade. Tá? Se vocês analisarem uma planilha de investidor, de análise de investimento, tá? Um loteamento em Jales, que o lote pode ser vendido aí de 90 a 100 mil reais,
ele pode pagar, tendo um lucro de 25%, fazendo toda a infraestrutura, ele pode pagar R$1 milhão o alqueire de terra. Tá? E ele tem todo esse lucro. Quer dizer, se em vez de ele pagar, vamos dizer, que ele tivesse dentro de uma legislação que alguns estão propondo, de diminuir o arruamento, se ele fosse ter, em vez de 60 lotes, ele vai ter 50 por alqueire, uma exposição, que isso seria para lotes grandes. Tá? Então, isso é que eu acho que tem que ser pontuado e tem que permanecer dentro dessa proposta. Tá? Outra coisa que defende, vamos diminuir atestado de lotes. Eu acho que isso é viável também, isso é discutível. Tá? A testada do lote C6 ou 8, nesse parcelamento, eu não vejo diferença nisso. Agora, como chegar no lote? Porque senão no futuro, eu brinco até, né, nós vamos ter os lotes grandes e chegando de helicóptero, né, porque de carro não vai chegar. Vocês veem no período da tarde, Avenida João Amadeu, como que é ali o caos, que é isso hoje. Tá? Se vocês analisarem, né, vamos pegar Rio Preto, no dia 30 do mês passado, saiu no Diário da Região, de capa, a questão de análise dos custos e de tudo dentro de Rio Preto, dos loteamentos. Tá? Os loteamentos com os lotes grandes, igual o Mansur Daoud, que é atrás do Hospital Alsta, o Vivendas, que é lá perto do Cemitério da Paz, são lotes grandes, avenidas grandes, tudo bem, com ruamento, tudo, o preço não cresceu. Se vocês forem para o lado do shopping Iguatemi, o preço estourou. E vê a largura das avenidas, vê como é aquilo. Tá? Então não é isso. Essa imagem que se passa, não, que vai encarecer, isso daí o mercado se equipara, ele se nivela. Então, o meu ponto de vista, como cidadão e como profissional, vendo o histórico disso, tudo isso que estamos falando em termos de diminuir arruamento, tá? Isso daí no futuro vai sair caro para o município. Tá? O que tem que ter é esse controle que o Nilton falou, do loteador, em termos da qualidade, em termos de tudo isso. E esse argumento também, não, no futuro, para recapear isso vai custar muito. Não vai, a questão da mobilidade urbana vai sair muito mais barato. Vê o custo que está tendo o Rio Preto, um projeto monstruoso, quase 300 milhões de reais de mobilidade urbana. E vocês passam lá para ver o que está acontecendo nas duas principais artérias, a Badibacite e a Alberto Andaló. Tá? Que tem faixas exclusivas e não pode mais estacionar. Isso que tem um canteiro central maior. Tá? Extrapolando isso, pensando, né? Quem vai para São Paulo e vê a rodovia dos Bandeirantes, ela tinha um canteiro central grande e nivelado. Aquilo foi projetado para uma ferrovia passar ali, mas isso acabou. O que está acontecendo? A Bandeirantes tinha 3 pistas. Era um sonho, né? 3 pistas. Hoje está com 6. Aonde que pôde comer? O canteiro central. Tá? Então, é uma coisa de previsão para o futuro. Essa questão, não vamos fazer ruazinha de 7 metros, porque é secundária. Secundária é hoje. Tá? Eu vou dar um outro exemplo, que eu estava falando com alguns colegas aqui de vocês. O Jardim Estados Unidos, ele é considerado um bairro nobre e secundário, né? As ruas são secundárias. Se sair esse pontilhão que está previsto aí na Rua 2, aonde que vai descarregar? Dentro do Jardim Estados Unidos. Essa rua vai passar a ser o quê? Principal e não secundária. Tá? Então, essa é a colocação. Então, tudo isso que tem sido falado, não, que vamos tirar, que isso vai piorar, que vai isso, vai aquilo, isso daí não é bem dessa forma. Tá? O mercado se ajusta a isso. E aquilo que o Nilton falou, os preços vão tender a cair. Tá? Então, o principal foco que eu falo, todos esses aspectos, dentro do plano diretor, a questão de obras, isso é muito específico, não adianta aqui querer discutir. A questão sanitária, agora, mobilidade urbana e parcelamento de solo, não vejo problema também se atestado do lote for 6 ou 8, isso daí, tá? Ou que puder ter desmembramento com algumas regras, né? Algumas regras para ter desmembramento, também não vejo. Agora, o principal que eu defendo e continuo falando, se pegar o histórico da cidade, é a questão do arruamento. E o que foi proposto aí é muito correto. Obrigado. O Ivelino. Boa noite. Meu nome é Rivelino e
Antes de começar minha fala, quero saudar Marquinhos Zampieri, nosso grande diretor aqui desse parlamento, Fabinho também, Léo Uber, Dr. Rodrigo, colegas vereadores, Nilton Suetugo, Wellington, Dr. Manuel, pessoas com quem nós temos um contato próximo, né, diante do trabalho que estamos fazendo aí de empreendimento. Também meus vizinhos aqui, Márcio, Sr. Orlando, Orlandinho, Dr. Isaías, nosso advogado, e também minha esposa Lara. E, por favor, sintam-se abraçados, abraçadas. Meu irmão Zezinho está aí. Então, boa noite, Zé. Chegou agora há pouco, não tinha te visto. Eu sou proprietário, eu e minha esposa somos proprietários de um empreendimento imobiliário que, graças a Deus, vem bem ao encontro do que foi exposto aqui, esperta e sabiamente pelo Niltinho e pelo Lau. Assim me permite, Lau, com todo respeito e carinho, somos amigos também de longa data. Empreendimento imobiliário que foi lançado, inclusive no dia do lançamento, o vereador Zanetoni nos deu a honra da presença, representando essa casa, juntamente também com o prefeito Flá. Foi um loteamento cujo lançamento não tinha lote para vender. Nós vendemos tudo na véspera, graças a Deus, e agradeço a Deus todos os dias por isso. Na verdade, não vendemos tudo, né, doutor Isaías? Nós temos 17 lotes calcionados, lembra, né, Manuel? Em razão das obras de infraestrutura, mas os 83 lotes que foram postos à venda, vendemos uma semana antes. A preços justos. Inclusive, Nilton, você também como engenheiro responsável pelas avaliações, os processos do Minha Casa Minha Vida, com toda certeza, em breve você vai ter muito serviço por lá. Porque a grande maioria dos compradores dos nossos terrenos, né, Lara, são pessoas que se enquadram no perfil do programa Minha Casa Minha Vida. E nós tomamos cuidado de já levar o conhecimento da gerência da Caixa Econômica Federal aqui de Jales, na pessoa do senhor Juliano, o projeto do loteamento, Niltinho, e ele fez uma breve avaliação e também passou algumas informações para o pessoal da Superintendência de Rio Preto. De acordo com os preços, os valores dos lotes que nós propusemos, o nosso empreendimento se encaixa perfeitamente àqueles, né, que pretenderem construir, captando o recurso do programa Minha Casa Minha Vida. O que me traz aqui, nessa honrosa oportunidade, primeiro, depois de quase 6 anos, né, tá de volta na casa, usando os microfones, já vim aqui em solenidades de colação de grau, mas aqui numa audiência pública com os nossos colegas parlamentares aqui, representantes do Executivo e a população. Terminei meu mandato em dezembro de 2012 e a Câmara está muito bem conduzida e representada aqui pelos nobres parlamentares. Dizer que nós estamos cumprindo à risca tudo que foi proposto, inclusive o nosso loteamento, o residencial José Rodrigues, que leva o nome do nosso saudoso pai, né, Zé? Que infelizmente não está conosco há mais de 30 anos, tem cumprido à risca tudo aquilo que foi solicitado. O Dr. Manuel Dearo está regularmente lá nos fazendo visitas, inclusive conversamos agora 2 semanas atrás, lá no loteamento, acerca da próxima etapa, né, do trabalho que deve estar sendo iniciada agora nos próximos dias, que é a terraplenagem, para receber depois a pavimentação. Estamos com praticamente metade das obras de infraestrutura prontas, água, esgoto, inclusive vereador Delei, vereador Zanetoni, vereador Bismarck estiveram juntamente com o Dr. Manuel no dia 1º de junho fazendo uma vistoria lá, né, representando os parlamentares. E agora, mais recentemente, o Dr. Manuel e o Fabinho Martins têm ido fazer as visitas regulares lá. E, como disse para o vereador Delei outro dia, as portas estão abertas lá para vocês, vereadores, a hora que bem entender. O nosso encarregado da obra, lá, o senhor Edgar, está preparado para recebê-los a qualquer tempo,
e vocês tiverem qualquer dúvida acerca do que está sendo feito. Muito bem, eu venho aqui falar em nome do coletivo, como foi muito bem exposto aqui pelo Niltinho e pelo Laurentino. Não venho aqui falar por mim e por minha esposa. Venho falar em nome de 83 famílias que compraram nossos lotes, e desses 17 lotes que restam a ser vendidos, nós temos uma lista de espera de mais de 50 pessoas, que com certeza, assim que eles forem descaucionados, após a execução das obras, nós os venderemos imediatamente, e assim Deus vai nos permitir. E falo também em nome dos moradores da Vila União, que há mais de 3 anos, mais precisamente no mês de agosto de 2015, tem, por reiteradas vezes, solicitado a abertura da Rua Nova República. É um espaço de terra equivalente a menos de 47 metros lineares. Eu gostaria, Fábio, por gentileza, se você puder, colocar a imagem no Datashow do mapa desse local, só para caracterizar para os presentes aqui, em especial para os senhores vereadores. Aí é o Google Mapas, né? Nós temos aí a cidade de Jales, e o Fábio vai identificar o local. As imagens não são atuais, porque o Google demora alguns meses para atualizar a imagem. São imagens aí com uns 5, 6 meses de atraso. Se você puder passar o cursor, Fábio, do extremo da Avenida Francisco Jales, aí exatamente nesse ponto, até a Rua São Tomé, a entrada da Vila União. Isso, exatamente, onde está o cursor. Nós temos aí 252 metros lineares, que é o final da Avenida Francisco Jales. O que é que nós estamos solicitando? O prolongamento da Rua Nova República, numa extensão de 47 metros. Isso, essa rua aí, Fábio, muito obrigado. Aí onde você passa o cursor. Tanto no plano diretor em vigor, em vigência, aquele cujo Laurentino fez parte, não sei se o Niltinho também participou. Você foi vereador no mandato posterior, né? Isso, muito bem. Acho que a Silmara, a sua cunhada, participou. A Silmara, sua cunhada, participou também, né, Lau? Confere. Isso, a Silmara participou, então a cunhada do Niltinho participou. Não pode haver quadras superiores a 200 metros. Aí nós temos 252. E no novo plano diretor, a medida é a mesma, 200 metros. E ali nós temos exatos 252 metros, que inclusive eu conferi a medida hoje de manhã. Eu e um funcionário da empresa, da empreiteira que está executando o serviço para nós. Então o que nós estamos pedindo aqui em favor da mobilidade urbana, para que nós tenhamos um fluxo mais rápido, para não precisar passar pela Vila União, especialmente pela Rua Ângelo Escapim. E aí eu chamo a atenção agora em especial dos dois vereadores, vereador Delei e vereador Tupete, se me permite, Tupete, com todo o respeito, tratá-lo pelo seu apelido. Vocês são vereadores representantes das pessoas daquela região, não que os outros não tenham tido voto lá, por favor. Vocês sabem o tanto que as ruas da Vila União são estreitas, muitas crianças na rua, tá? E com 47 metros a pessoa ou sai da Vila União, ou sai do futuro, ou sairá do futuro residencial José Rodrigues, ou ainda, nós estamos criando uma ligação, viu, Lauzinho? Estamos fazendo a nossa parte. Nós vamos ligar o residencial José Rodrigues à Rua 19, que vai receber também o fluxo de moradores ali do Bosque, também do Jardim América e São Judas, para ter mais uma via de acesso para o centro da cidade. Então o que nós pedimos, eu peço em meu nome, em nome da minha esposa, em nome de todas as pessoas que adquiriram os terrenos do nosso empreendimento, também dos moradores da Vila União, que tem vários abaixo-assinados protocolados aqui nessa casa e lá na prefeitura, que seja incluída a abertura da Rua Nova República, do prolongamento. São 47 metros.
Eu tenho aqui em mãos um requerimento, que eu vou protocolar ali com o Fabinho, com o Marcos, para vocês, vereadores, depois terem acesso. Eu faço um arrazoado aqui e anexo documentos. E nos colocamos à disposição para ajudar a prefeitura, viu, Manuel? Inclusive eu coloco aqui que a responsabilidade das guias e sarjetas e da terraplenagem fica por nossa conta, certo? É claro, isso depois dos processos aí, do trâmite legal acontecer. Então essa era a nossa reivindicação em nome da mobilidade urbana, tá? Repito, falo em nome de todos os compradores de lotes do residencial José Rodrigues e também, em especial, dos moradores da Vila União, que protocolaram vários expedientes aqui nessa casa. Muito obrigado. Oi, Cris, esqueci de falar de você. Mais alguém? Fazer suas sugestões? Boa noite a todos. O Rivelino, que foi um grande vereador nessa casa, né? Tem a honra de saber do teu trabalho aqui. E pode, se tiver, Niltinho, como já engrajar juntamente ao plano diretor essa rua aí, eu acho que, eu tenho certeza que é um orgulho para todos lá. O que eu venho a falar, que quando a gente começou a nossa gestão, houve muita reclamação do passado. E é como o Nilton fala, nós temos que viver o agora, esquecer o passado. Mas como esquecer do passado, como foi planejado o Jardim Paineiras? Está lá um empresário que simplesmente aproveitou da facilidade do município e fez, com todo respeito, uma anarquia. Ruas pequenas, escoamento de água pluvial nenhuma, tapiou o povo daquele bairro. Jardim do Bosque, sem planejamento nenhum. Escoamento de água pluvial também, zero. Está aí o promotor mandando tag todo dia para o prefeito para que seja solucionado o problema daquele bairro. Eu fui em Jales, um bairro onde mora pessoas já com mais poder aquisitivo, né? Fizeram ali também, e a necessidade, a rapidez para comprar o lote, não viram que não tinha escoamento d'água. Problema para a prefeitura. Jardim São Gabriel, foi um descaso que fizeram com aquelas pessoas de baixa renda que queria sair do seu aluguel. O loteador fez uma covardia com aquele povo também. Big Plaza, deu tempo da gente acionar a justiça e prontamente Solararte Prates pegou e teve que refazer todo aquele asfalto. Eu quero parabenizar você, Riva, não estou aqui puxando o saco, não estou aqui querendo agradecer, mas pela honestidade sua, pela transparência do seu loteamento, onde eu pude acompanhar o trabalho que está sendo feito lá no residencial José Rodrigues. Totalmente diferente que foi feito os outros. Um loteamento de boa vontade, de boa fé, onde o escoamento e os esgotos estão sendo bem organizados. E dá orgulho quando a gente vê uma pessoa sendo pioneira na cidade na questão de loteamentos em Jales. Então eu quero avisar, quero pedir para todos nós que somos vereadores em Jales, a responsabilidade que temos, para os empresários que têm má fé com o município de Jales. Isso não vai acontecer mais. A gente vai fiscalizar. Então estamos aqui discutindo o plano diretor do município, Niltinho, mas com um rancor muito grande do passado também, do que foi feito, o descaso com pessoas de boa fé aqui de Jales, que compraram seus lotes, e sobrou para o poder público investir. Com que dinheiro? A gente escuta reclamações de todos esses bairros que eu citei, e culpa a gente, as pessoas, nós vereadores, o poder público, o secretário que não faz. Mas cadê o dinheiro? Então basta. Os empresários que de hoje em dia querem se investir em Jales, tem que investir com capacidade,
com honestidade e com seriedade. Muito obrigado. Mais alguém? Boa noite a todos, senhor presidente, nobres pares, senhores secretários, tio Setugo, na pessoa do senhor Orlando. Eu quero cumprimentar todo o público, porque conhecendo o senhor Orlando hoje, então eu quero cumprimentar todos vocês. A coisa é séria, e não tinha, a coisa é séria. Até eu fico feliz de poder participar dessa audiência, no momento que nós estamos preparando, eu diria que uma mini constituinte municipal, que é esse plano diretor. Ele vem de encontro, o Derei já frisou bem, aquilo que o município atravessa e enfrenta. A gente não tem que julgar mais lá atrás, não. A gente tem que nem o Nitinho falou, chamar a responsabilidade para a gente. A gente tem que saber que daqui 20, 30 anos, se a gente não estiver aqui, vai ter uma outra geração. E vai estar desfrutando disso que hoje nós estamos discutindo. E é bem louvável, nosso amigo também colocou muito bem, Rivelino. A gente tem que preparar o melhor, em todos os aspectos. Esse plano está sendo representado por vários órgãos e vários conselhos. E vem também a sociedade civil também trazer agora o seu entendimento, a sua opinião, para que seja formada, para que nós não venhamos pagar um alto preço em gestões futuras, Rivelino. Sabe, eu tenho uma preocupação comigo muito grande. A gente não tem que pensar só agora. A gente tem que pensar lá na frente. Quando nós não estivermos mais aqui, nem o prefeito, nem os vereadores, vai ter novas gerações e novas pessoas aqui. Então, aquilo que nós prepararmos agora, através desse plano diretor, daqui 20, 30 anos, as pessoas vão estar desfrutando daquilo que hoje está sendo preparado. E nós temos que acreditar, sim, no desenvolvimento, Rivelino, sabe, em sabedoria, de poder colocar diante da sociedade aquilo que pode ser feito. Lógico, nós temos que ver as leis federais, estaduais e municipais, mas apresentar e colocar diante de uma sociedade igual a nossa sociedade de Jales, que ela tem o direito de ir e vir. Nós temos que pensar e pensar grande, sim, sabe, nós temos que usar do momento que nós estamos vivendo, de poder fazer para o dia de amanhã. Falou, não, realmente valeu a pena o investimento, os loteamentos, mas baseado em cima de um plano diretor que venha dar condições de a gente não poder mais viver situações do passado. Então a responsabilidade agora é nossa, é do executivo, é dos vereadores, é da sociedade que vem representar, para nós vivermos momentos lá na frente, de incorporação das pessoas, implantando em nosso município soluções que talvez hoje, Nilton, é muito difícil a gente resolver, mas através desse plano diretor implantado, ele vem a trazer facilidade para novos gestores. Muito obrigado. Mais alguém? Podemos encerrar? A respeito do cartaz aqui, né, e tudo, foram decisões judiciais que acabaram ocorrendo aí pelo país afora, em Santa Catarina, inclusive no município de São Paulo, né, por conta do princípio da capacidade contributiva. Ou seja, tem contribuinte que ele consegue ter, compreendeu, Niltinho? Não sei se chegou a ver decisões a respeito disso, né? E também a questão do artigo 145 da Constituição Federal, que ele dirime acerca do imposto pessoal, ou seja, quanto que a pessoa ganha, aí incide o imposto de renda. O IPTU, ele é um imposto real, ele incide sobre o lote, né? O lote, no caso, né? Então foi isso aí, né? No sentido que talvez uma pessoa que tem um lotinho lá, ele não vai ter condição. Claro que vai ser títulos da dívida pública, que vai ser adquirido esse lote, ele vai ter que ser destinado, tem que ter uma contribuição social, né?
Então, se for ver por um lado, ele é muito bom, sim. Mas para quem tem mais necessidade, né, a pessoa que mais necessita, mais precisa, talvez ele não tenha condição de estar construindo a sua residência em determinado prazo, né? Então, foi esta colocação, né, que eu quis colocar para vocês aí, nos nobres vereadores, inclusive o Riva foi meu professor da FATEC, do agronegócio ali, excelente. Gediel Zacarias, nobres edis, eu agradeço. É isso mesmo. Eu só vou fazer um convite para você, se você puder perder um pouquinho do seu tempo, nessa semana, você dá uma ligada na prefeitura, se eu estiver lá, eu gostaria de conversar pessoalmente com você e acatar algumas sugestões suas, tá? Tudo bem, eu agradeço, Niltinho. Obrigado. Podemos encerrar? Mais alguém? Boa noite a todos. Eu vou ser breve, porque já está adiantado da hora. Niltinho, o maior questionamento que a gente recebe, acho que de todos os vereadores aqui, é quanto à testada do terreno. O novo plano diretor contempla 8 metros, se eu estiver errado, me corrija, para loteamentos que já existem. E 10, seria 10 por 20, a metragem mínima para novos loteamentos. Só que a maioria dos loteamentos antigos não tem 16 metros, o que permitiria um desdobro. Então, eu queria saber se isso foi pensado, é proposital, porque a ideia inicial aqui, acho que da maioria dos vereadores, é que para os loteamentos antigos, colocar 6 metros, porque a maioria tem 12. Porque senão você também acaba punindo pessoas que são vizinhos, mas que um conseguiu fazer o desdobro e o outro não. Então, gostaria de ouvir a opinião da administração quanto a isso. Acho justo. Pode ser acatado como uma emenda aí proposta por você também. Tranquilo. Mais alguém? Qualquer proposta que quiser sugerir, eu vou... Boa noite a todos. Como foi dito pelo Niltinho aqui, nós viemos de São Paulo e conheci a cidade de Jales, conheço o Casuto, nosso irmão aqui. Vim para cá, primeira vez com 40 anos atrás, viemos de trem. Meu pai, há 20 e poucos anos, se estabeleceu aqui na cidade. E nós temos ali em São Paulo 3 igrejas, todas próprias. Boa noite. E sempre tentamos fazer como a Bíblia nos ensina, tudo certo, tudo justo, né? Pois a Bíblia nos ensina que nós temos que ser justos diante de Deus e diante dos homens. E em cima disso, nós demoramos muito tempo para tentarmos construir uma igreja aqui em Jales, pois nós queríamos fazer tudo de acordo com a lei. Compramos o terreno, como foi dito, e dentro da prefeitura, com o engenheiro da prefeitura também, conseguimos todo para começarmos e iniciarmos a construção ali. Tínhamos um projeto de fazermos a inauguração ali agora em novembro, e pois é a única igreja nossa que nós pagamos aluguel ainda, é aqui na cidade de Jales. Então nós começamos fazendo tudo certo. Nós não vivemos de ajuda nenhuma, tenho dito até para o engenheiro aqui da prefeitura, nós não queremos auxílio nenhum, nós não queremos ser beneficiado em nada, porém nós queremos uma solução, como ele disse, nós estamos aguardando isso. Por quê? Porque não é nosso interesse ficar muito tempo na cidade de Jales pagando aluguel. Então eu queria uma posição de vocês só nesse sentido, o mais rápido possível, para nós voltarmos a construir a nossa igreja, que nós já levantamos, cobrimos e rebocamos, colocamos contrapiso, então falta muito pouco. Nós, como já disse para o prefeito, para o engenheiro, nós não queremos nenhum tipo de benefício, nós não aceitamos isso, mas nós queremos somente o que é justo. Então, o mais rápido possível, que vocês se reúnam e nos dêem uma posição quando nós possamos voltar a mexer ali, ok? Obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês, e agora realmente então o processo está na Câmara sujeito à aprovação, né? Eles vão fazer a análise, então logo façam a aprovação do projeto, isso se torna lei, consequentemente a gente faz a regularização de vocês.
é louvável, porque talvez uma das entidades que mais traz fé para a gente é através da igreja, né? E a gente tem que ter muita fé nesse país. Então a gente vai estar muito empenhado, né, com os vereadores para poder acelerar esse processo, não com muita pressa, mas com bastante tranquilidade, para a gente resolver esses problemas menores, né? O Nel, faça microfone, Lúcia. Boa noite a todos. Boa noite, Pintinho, vereadores, amigos. Nilton, a questão das ruas, não foi citada a medida. Será de 17 ou com 14 mesmo? Nós temos várias medidas, depende de onde você está falando, né? Então, por exemplo, existem várias classificações de rua e várias larguras de ruas. Para novos loteamentos? Depende da situação. Se for avenida, se tiver canteiro central, tem várias medidas. Esse plano diretor, ele está dentro do site da prefeitura, ele está no site da Câmara Municipal. Então você acessa ele e aí você vai ter todas as, porque são várias dimensões, não é só uma definida. Depende muito. Eu digo ruas secundárias. Exatamente, tem ruas principais, tem avenidas, tem canteiro central, tem uma série de situações. Então você vai ali, acessa e vai verificar qual é a dimensão disso. Evidentemente que cabe sugestão também por parte dos interessados. No meu ponto de vista, o que o Laurentino falou é a respeito de recap, que futuramente irá aumentar o recap para a prefeitura. E a impermeabilização do solo também, que são mais 2 metros no caso de rua de 17, que passa o leito carroçável para 11. Não é isso? Não entendi a sua pergunta. A rua de 17 metros que eles falam são 3, 3 e 11 de leito carroçável. Então, no meu ponto de vista, vai impermeabilizar mais 2 metros cada rua dessa de 11 de leito nós carroçável. temos também a tratativa do calçamento ecológico, né? Nesse calçamento ecológico nós temos a faixa não impermeável, né? Permeável. E também dentro do lote uma legislação específica para permeabilidade do solo, que faz a compensação. Isso foi pensado. Tudo bem, era isso que eu queria saber. Então as ruas continuam com 17, que é o que está no plano diretor, que eu já li ela. Depende muito da via. Ou do loteamento, é isso? Não, depende muito do que é a rua, se é avenida, etc. e tal. Tamanho menor de rua que tem no plano diretor? Qual o tamanho menor do plano diretor? 11 metros. 11 metros. Muito obrigado. Podemos encerrar? Depois de debatidas as propostas e o uso das palavras pelos munícipes, damos por encerrada a presente audiência, salientando que todas as propostas ofertadas serão encaminhadas para análises jurídicas e possível apresentação como emenda parlamentar.